NFL Urgente Cetra número 4, quarta-feira, 11 de março de 2026. Eu sou o Ticas e mais uma vez interrompemos nossas merecidas férias, porque não é todo dia que um time volta atrás da maior troca já feita em toda a sua história. Uma verdadeira bomba às vésperas da abertura do novo ano fiscal, novo ano para valer da NFL, deixando uma free agency que já estava frenética, ainda mais surreal, surpreendendo até quem nasceu há mais de 10 mil anos atrás. Quem já viu de tudo nessa vida e nessa liga. Nossa voz da experiência, o nosso homem mais vivido, o Wallace Matos, o nosso Wally. Wally, com certeza você sabe que arrependimento não mata, ensina a viver. E na NFL não pode ser diferente. É mais ou menos por aí, você concorda, sim ou não? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL. Urgente Cetera, número 4, é o seguinte, a frase "eu vou morrer e não vou ver tudo" e aplica-se neste momento, tá? Porque além de tudo, eu vou viver igual eu já vivi e eu vou morrer e eu não vou ver tudo. Vivemos tempos estranhos, Chicas, mas o Baltimore Ravens mandou para sua torcida aquela frase e pro seu Max Crosby, saudade do que não vivemos, do poeta Play by Name. Meu amigo, se nem você viu algo parecido, que dirá nós, mais jovens aqui, nem tão jovens, mas mais jovens de NFL, fica difícil mesmo. A surpresa pegou geral. Agora, quem não se arrependeu da proposta, quem renovou por mais uma temporada, ou pelo menos pro off-season, até a segunda ordem tá renovada, é ela, nossa quarta elementa, a nossa insider melhor informada diretamente de Dallas e lá de Curitiba também, Geisiane Carneiro, a nossa Gei. E aí, Gei? Qual arrependimento te surpreendeu mais essa semana? O Ravens voltando atrás da troca pelo Max Crosby ou Dak Prescott cancelando o casamento após uma polêmica despedida de solteiro, faltando aí um mês para a cerimônia? O que surpreende mais? E aí, pessoal, boa noite. Meu primeiro Urgente Cetera, né? Começando os trabalhos aqui. O que me surpreende mais é o Ravens com o Max Crosby, mas o que me preocupa mais, claro, é saber agora como vocês chamam o cinturinha vai reagir aí, né? Vai dar um up solteiro ali, né? Jogando tudo, ou não? Vai ficar na bad e vai entregar a paçoca, né? A gente fica um pouco preocupado. Mas já que a gente enveredou pela parte Léo Dias da NFL, etc., mesmo no Urgente Cetra, mas eu entendi que tinha só cancelado o casamento. Ele rompeu o mesmo noivado? Ele se separou? A mulher alega que foi por motivos de infidelidade, né? Daí eu acho que... E talvez tenha sido justamente na despedida de solteiro, né? Mas ela, pelo que eu vi aí nos canais de fofoca, ela rolou uma guampa aí e ela não gostou muito, não. Mas tipo... Ela é uma da... A despedida de solteiro não é tipo a Suíça do casamento? Ali é território neutro, não? Principalmente lá nos Estados Unidos, né? Tem esse passe livre aí, né? Mas aparentemente... E o famoso, a pátria do Ticas lá, o que aconteceu em Vegas, stay em Vegas, né? Não tem isso mais, não. E vai um pouco diferente aí do que as WEGs geralmente são, né? Elas geralmente sabem o que o cara faz e, né, passa aquele pano, tudo bem, tô aqui tirando foto, tô ganhando meu dinheiro, tá tudo bem, né? Vivo a minha vida também, era meio que um acordo, assim, né? Mas pra ela, acho que não... Eu gostava de ver, assim, eu acompanho, né? Eu gostava de ver o casal em si, mas daí... Desculpa, achei que... Não dá pra fugir, né, gente? Não dá pra fugir, até porque, que nem eu falei, né? Pode repercutir no time agora. Vamos ver como que vai ser o Dak Prescott agora, né? Aí, vai sofrer por amor ou não? Vai voar livre, né? Só vamos saber isso aí. No nosso time de soccer, a gente tem um zagueiro, o Léo Pereira, que é assim também. Quando ele tá namorando, tá ótimo, o Flamengo ganha e tal. Quando ele tá separado, é uma porcaria, ele falha no jogo. É isso, acontece, gente. Infelizmente, tem jogador que não separa, não. O NFL Etc., ele é incrível, né? A gente sai das férias por conta do Urgente Etc. pra falar de notícia e a fofoca acaba pegando a gente pela perna no meio do caminho. Mas calma lá. Antes de eu continuar o boa noite, a abertura já ficou longa. Vou chamar a vinheta, já que hoje é dia de notícia, é dia de só headlines do começo ao final. Depois a gente dá um alô pro chat, manda os devidos recados, os devidos abraços da galera
do Urgente Etc. Vamos que vamos, solta a vinheta. Agora sim, questão de ordem. Em primeiro lugar, estamos de férias, mas não estamos de bobeira, não estamos parados. Então aproveitamos para dar as boas-vindas ao nosso mais novo apoiador e membro do nosso NFL Etc. Diretoria, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, reforçando tanto o time Nordeste quanto a torcida do Broncão da Massa. Nosso Rodrigo Bezerra já chegou no meio de uma discussão comemorativa de 30 anos de Pokémon, provando que o nosso grupo não sai de férias nunca. Então, a gente está sem episódio, a gente está afastado. Cada detalhe da Free Agents, cada contratação, a gente repercute lá no NFL Etc. Diretoria. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigão, muito obrigado pela moral, e faça como o Rodrigo, nosso mais novo apoiador. Apoie você também, participe deste papo, mesmo quando não tem episódio, através do apoia.se/NFL Etc. Faixa Patrick Mahomes, fechou lá, manda o seu contato, você vai ser incluído no melhor grupo de NFL do Brasil, disparado, o NFL Etc. Diretoria. Mas caso você... O único grupo que não é de geopolítica que hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de março, teve mais de 1.000 mensagens. Mais de 1.000 mensagens, é verdade. A maioria me espizinhando como torcedor do Baltimore Ravens, é verdade, mas é para isso que a gente está lá, para ser o advogado do diabo. Tem outros advogados diabos lá, mas não citarei nomes também. Faz parte do nosso assunto diário que atrapalha o PIB nacional todo dia no NFL Etc. Diretoria. Agora, se você preferir uma doação específica, única, individual, pontual, só para mandar aquele salve, você já sabe, manda um Pixetra para a chave Pix NFL Etc. Podcast @gmail.com, registre a sua pergunta ou seu comentário. Se chegar durante a live, a gente lê aqui na hora. Eu tô prevendo que hoje o chat vai dar uma complicada aí pra gente acompanhar. Então, se você quiser ter certeza que o seu comentário será lido, manda lá nas observações do seu Pix, pode ser qualquer valor, através da chave nfletcpodcast@gmail.com. Falando no chat, Vitinho Leme já veio aqui marcar sua presença. O Alexander Marques falou que já antecipou a crítica da passada de pano do Palteiro. Palteiro imparcial, Alexander, não faça isso. O nosso Rodrigo Justo, nosso Jutz, também dizendo que Baltimore só tem canalha. Calma aí, meu amigo, calma aí. Anderson Tomás, o nosso Anderson Brown também presente, e Flávio Escolástico também mandando o seu boa noite. Faltou mandar 2 salves. Primeiro, pro Luiz, mandar um abraço para ele, que deu um feedback muito bacana lá, direto nos comentários do Spotify. Sabia que no Spotify você pode comentar os episódios também, isso também ajuda a gente no engajamento. Então, Luiz foi lá, mandou o seu salve, mandou o seu alô, um abraço para ele. Quem faz isso toda semana? Quem tá sempre comentando episódio lá? O nosso mestre, professor Juliano Tagliatti, não deixa de marcar a presença lá. Um abraço para ele também. Então, qualquer forma que você curtir, comentar, compartilhar, ajuda o NFL Etc. a chegar a mais pessoas. Para quê? Não sei. Para ter mais apoiadores? Para ganhar mais dinheiro? Não. Só para a gente aumentar a comunidade, etc. Deixa o like, então. Já começa aí deixando o like, então. Já deixa o like, vamos que vamos. Vamos lá. Tudo começou na sexta-feira à noite. Pela primeira vez na história da franquia, o Baltimore Ravens usaria uma escolha de primeiro round numa troca. E aí, já para chegar com o pé na porta, já que é a primeira vez, não só uma, o Ravens decidiu usar 2, a desse ano e a do ano que vem, para trocar e adquirir os direitos do Maxx Crosby junto ao Raiders. Torcida eufórica. Aquele vídeo longo de despedida do Maxx Crosby, que sempre declarou que é o time do coração, o Raiders, queria aposentar lá, mas infelizmente não foi possível. A grande maioria, na verdade, eu vou te falar, eu sigo muita gente da NFL, eu ouço muito podcast de NFL, eu não ouvi ninguém criticando a trade, todo mundo achando que tá bem pago, 2 escolhas de primeiro round, pra pegar esse contrato do Maxx Crosby. E aí, chegou na terça-feira, à noite, o Raiders solta uma nota, curta e grossa, uma notinha, dizendo que o Ravens deu pra trás, desistiu da transação e, na sequência, chega a notícia de que, por conta dos exames, que o Crosby foi reprovado nos exames físicos, mesmo com o Ravens sabendo que ele vinha de uma cirurgia de menisco há cerca de 8 semanas, menos de 2 meses aí. E aí, reação geral de espanto, todo mundo se perguntando se o Baltimore já sabia, não sabia o que pode ter acontecido. Ato contínuo, hoje, quarta-feira de manhã, o Ravens anunciou a contratação do Trey Hendrickson. Lembra dele? Teve aquela novela da renovação ou não renovação com o Bengals, virou free agent, não chegou num acordo para ficar lá e assinou com o Baltimore por 4 anos e até
112 milhões de dólares, média de 28 milhões aí por ano. Com certeza mais barato que o Crosby. Então, estamos lidando com um duelo de duas narrativas principais sobre essa desistência do Baltimore Ravens trocar pelo Max Crosby e que são alimentadas também pela contratação posterior, 12 horas depois, do Trey Hendrickson. Primeira narrativa, o Baltimore se arrependeu de oferecer isso tudo pelo Crosby, meio baleado, mesmo sabendo que ele estava baleado, e arrumou a desculpa de que a lesão é mais séria do que parece para poder voltar atrás. Lembrando, voltar atrás não é ilegal, tá? Enquanto não chegou no papel, quarta-feira, 16 horas lá da Costa Leste, que é o horário que começa de fato o novo ano da NFL, você pode voltar atrás, você não está infringindo nenhuma regra, tá? Então a primeira versão é essa, primeira narrativa, Baltimore desistiu, mesmo com todo mundo achando boa a troca, Baltimore se arrependeu. E a segunda narrativa, não, realmente Baltimore foi pego desprevenido, na hora de olhar o joelhinho do Max Crosby, a lesão é mais feia do que parece, e aí Baltimore se reservou o direito de não proceder com essa troca. Então, é inocente aí nessa acusação de ser um time canalha. Vocês ficam de qual lado nessa história? Canalha, tô brincando. Eu podia cravar só aqui e continuar com a hype dos insiders que estão nessa onda, que obviamente o ódio engaja muito mais do que o amor, né, gente? Mas eu fico com uma versão intermediária, Ticas. Por quê? Mesmo sabendo que o Max Crosby vinha de cirurgia no menisco, essa é uma cirurgia relativamente simples para jogadores da NFL. E que até para outros atletas de outros esportes, hoje em dia é muito mais tranquilo. Tem gente que teve que encerrar a carreira, por exemplo, de jogadores das antigas do futebol. Eu lembro do Reinaldo, que não tem nenhum dos dois meniscos e tem artrite nos dois joelhos por conta do impacto do osso com o osso. Isso há 30 anos, 40 anos atrás. Hoje em dia, essa é uma cirurgia que você consegue reconstituir, consegue trocar o menisco, consegue recuperar o menisco, e é feito por uma artroscopia, não é mais invasiva, não tem que abrir o joelho inteiro e tal. É uma cirurgia relativamente simples. Pode ter havido, e aí em 8 semanas a gente consegue saber, isso a medicina moderna consegue saber, se há uma complicação que vai fazer com que ele tenha que ter uma parada para frente ou uma nova cirurgia. Isso já dá para prever, porque aí já desinchou, já deu para fazer vários exames, já deu para poder fazer até teste de mobilidade no joelho do Crosby. E na hora que apareceu o nome do Crosby na free agency, o Ravens pode ter se assodado, se apressado em oferecer 2 first pick para ele. E aí, o que aconteceu? O Raiders pegou na hora, né? Falou assim, porra, eu vou querer. E quando foi examinar, né, o joelhinho dele, falou assim, pô, varia uma pick só, hein? Mas aí você já não pode retirar a proposta. Fica pior você retirar uma pick e falar que mudou o acordo, do que você voltar atrás do acordo inteiro e falar, ó, GG, não vai dar. O que vai acontecer agora é que a disputa de narrativas vai tomar aquela trombada da realidade. Se o Crosby entrar em campo na primeira rodada da NFL e for até a semana 8, semana 9, e tiver uma nova contusão, uma contusão que não seja no mesmo lugar, e não volte a ter a mesma contusão, ou tenha que operar o joelho nessa temporada, ou pelo menos até metade dessa temporada, o Ravens vai ficar sem narrativa. Ao passo de que, se ele demora para entrar, se vai ter que passar por um novo procedimento, aí vai ser difícil. Então, a realidade vai esclarecer todos os fatos. Mas eu creio que metade. Eu acho que, olhando o joelhinho da criança, o Ravens achou que ofereceu demais, que uma pick só resolvia. Eu tô com o Ravens nessa porque eu acho que eles tinham, porque o Dallas já sondou o Max Crosby também, e já não foi pra frente porque alguma coisa ali, talvez no histórico e tudo mais, não estava condizendo. E aí é complicado, porque a gente não tá falando de você falar que vai trocar cartinha de Pokémon com alguém. Ah, não, voltei atrás. Pô, você tá fazendo uma proposta de 2 picks de first round na NFL. Não mexe com Pokémon, então eles não mexe com Pokémon, gente. Não, mas a gente sabe como que é, né? Você fazer, desistir porque é minha carta preferida. Agora, cara, você tá fazendo um negócio desse porte, desse tamanho. Você, não sei se vale, não sei se... Não, eles estavam apostando que valia,
E eu acho que quando chegaram lá, viram que talvez não fosse nem só o joelho. Então, não, peraí, não passou nos testes físicos. Como assim? O que podia ter mais ali, entendeu? Eu acho que eles foram surpreendidos de fato, assim, porque eles se vissem, poxa, a lesão é um pouquinho mais assim, eu acho que teria ainda uma conversação. Até porque o valor de mercado do Max Crosby agora vai despencar. Ele não vai conseguir mais esse tipo de troca sendo free agent. Então, eu acho que seria leviano do Ravens fazer essa jogada sem saber o que eles estavam fazendo, entendeu? Eu acho que eles estudaram, fizeram a proposta com intenção e foram surpreendidos em algum momento a ponto de tirar a proposta, e que nem o Ticas falou, um negócio que ninguém viu, talvez o Oli tenha visto, eu nunca vi um negócio desse na NFL, e realmente acho que todo mundo foi pego de surpresa e acho que o Ravens também. Mas tem isso que você falou, pode ser que a temporada comece e o Max Crosby calha a boca de todo mundo e fale o Ravens foi canalha mesmo, e é isso. Uma troca desse tamanho nunca vi não, assim, e dá pra trás, nunca vi não. Eu já vi draft, né, jogador abandonar o esporte porque foi draftado porque foi por outra franquia, isso aí já aconteceu. Agora, voltar atrás, não. Só para poder falar um pouquinho do Trey Hendrickson, é um jogador também que tá nessa onda de contusão, pô. O Trey Hendrickson machucou dessas últimas temporadas aí, e ele também não é mais nenhum menino. Não é uma substituição direta, é de posição, mas não é uma substituição direta, nem tá na mesma prateleira que o Max Crosby. Pra você ver como o Ravens estava maleável ali, eles estavam flexíveis. Não, beleza, cara, vem cá, você com seu joelhinho aí zoado, vamos fazer. Daí chegou lá, provavelmente não era só um joelhinho zoado. O Trey Hendrickson, apesar de ser 1 ou 2 anos mais velho, ele sai quase 10 milhões por ano mais barato. Isso que contando que o Max Crosby não ia pedir para renovar. Porque uma vez que o contrato dele foi trocado, ele podia virar e falar assim, beleza, tudo bem, topei, mas eu já tô defasado, eu já tô muito atrás. Depois que eu assinei, o Myles Garrett já estourou a boca do balão, o Micah Parsons já estourou a boca do balão, e eu quero me aproximar, mesmo que eu não iguale, eu quero chegar perto desses caras. Então, hoje o Trey Hendrickson, apesar de mais velho e vindo de lesão também, primeiro, é free agent. Então, o Ravens contratou sem oferecer nenhuma pique. Acho que o Bengals ganha só uma compensatória se ganhar, como ele é free agent. Começa por aí. Segundo, 10 milhões a menos. É claro, 10 milhões de dólares a menos por ano. É claro que não são jogadores comparáveis, né? Ninguém é doido de falar assim, não. Comparando os dois, eu prefiro o Trey Hendrickson no lugar do Max Crosby. Porém, a gente está tratando do Max Crosby saudável ou com uma lesão administrável. E aí é onde a gente se perde um pouco, e é normal, dinâmica de rede social, dinâmica de Twitter, e é até chato ficar dando benefício da dúvida e sendo advogado do diabo quando a gente está falando do próprio time. Mas quando a gente está nesse ambiente de rede social, de insiders disputando narrativa, quem que sabe mais? Aí tem a galera que é mais próxima do front office do Raiders, tem a galera que é mais próxima dos agentes do Max Crosby, tem a galera que é mais próxima do front office do Baltimore. Aí fica esse duelo de narrativas. O que a gente tem de fato? A gente tem de fato que não foi um médico do Ravens que bateu um martelo no joelho do Max Crosby lá no teste físico e falou assim, não dá. Tá? Faz uma proposta aí pro Raiders para ver se eles baixam a pedida, manda 2 de segundo round, vê se eles topam, que aí vale a pena. Não, foi uma junta. Inclusive o médico do Dallas, aquele que a gente vê na sideline de chapéu de cowboy, Dr. Daniel Cooper, especialista em joelho, recentemente operou. O Patrick Mahomes, lembra? Final de temporada? Mahomes estourou o LCA, o ACL, todos juntos? Isso, quem operou foi aquele médico do chapelão de cowboy. Estava no meio dessa junta médica, tá? Tanto que Dallas já desistiu, Dallas era um dos interessados, e depois dessa treta, o Ravens não quer mais, será que o Dallas vai querer? Não quer mais. Então, não foi um médico só. Não foi aquela coisa assim do GM do Ravens virar para o médico do próprio time e falar assim, deixa eu te falar, eu fiz esse negócio aqui, eu ofereci isso sexta-feira, mas depois eu fui o fim de semana para casa, eu pensei melhor, eu acho que eu não devia ter feito isso, então supervaloriza aí, superestime essa lesão para eu ter uma desculpa para eu voltar atrás. Não é o jeito que o Ravens trabalha. Eu acho que o Ravens merece o benefício da dúvida por ser um time que, até pelo depoimento dos próprios jogadores que passam por lá, o front office é um front office honesto, é um front office justo com a galera. Então, não teria motivo, sabendo tanto que poderia queimar o filme, de inventar
uma gravidade maior do que existe na realidade só porque se arrependeu de ter oferecido 2 picks de primeiro round. Eu não acredito. O que a gente tem de fato? A gente tem de fato que foi uma junta que declarou que realmente, às vezes, o problema não é do Max Crosby começar a semana 1 e jogar esse ano, não. Mas é que do jeito que foi performada a cirurgia, do jeito que está a estrutura do menisco do joelho dele, é que ele não tenha uma longevidade muito grande de carreira. Que ele tenha mais uma, no máximo 2 temporadas em alto nível, e depois ele vai sofrer com uma limitação por conta dessa lesão. Então, se você está trocando 2 picks de primeiro round para um jogador que de repente você vai ter por 2 anos, e no terceiro você já não vai poder contar, já deixa de valer a pena essa troca. Então, o que a gente tem de fato dá o benefício da dúvida pro Ravens. Agora, eu duvido que por baixo dos panos o dono possa ter dado uma carteirada na galera e falado assim, ó, não gostei, vocês acharam que era uma boa ideia, eu também achei que era, mas eu sou o dono do brinquedo, sou eu que pago o salário, e agora vocês se virem para desfazer esse negócio. Canalice, aí sim, canalice, cafajestagem. Eu duvido que isso possa acontecer? Não duvido. Ficaria extremamente surpreso? Não ficaria. Mas eu acho que nessa situação especificamente, não foi o que aconteceu. Eu acho que o Ravens realmente queria o Max Crosby, toda a repercussão pela troca de 2 picks de primeiro round foi positiva, e mesmo assim voltaram para trás após os exames. Eu dou esse benefício da dúvida, e não sei se a gente vai chegar a uma conclusão. Sinceramente, eu não sei. Por quê? Porque ele pode começar a temporada, lesionar outra coisa não relacionada direto. Ele pode jogar os 2 anos em alto nível e no terceiro ano, conforme a previsão da junta lá dos médicos ortopedistas, no terceiro ano ele decair e a galera levar em consideração que é por conta da idade, que já vai estar mais avançada, daqui a 2 anos ele vai estar perto dos 32 por aí, que já é uma, né, tudo bem que ele se cuida e tal, ele não tem nenhum problema de virar noite, não é um cara conhecido por não se cuidar, né, não cuidar do corpo, mas, infelizmente, duelo de narrativas é difícil a gente saber, mesmo no futuro, quem que saiu com a razão. Eu só dou o benefício da dúvida porque o Ravens, quando desiste da troca, ele desiste sabendo que a repercussão seria extremamente negativa para ele. Só que como o Eric DeCosta, o general manager, deu entrevista hoje dizendo ele tem que preocupar com o sucesso do Baltimore Ravens. Então o resto que é alheio à repercussão aí, ao trabalho dele como general manager, ele tem só que encarar como efeito colateral. Foi o que ele fez na hora de tomar essa decisão. Dito isso, bem-vindo a Miami, o Max Crosby. O nosso Andros passou o dia inteiro dizendo que é canalice lá no NFL de diretoria e já chegou aqui falando que poucas vezes viu tamanha canalice como a do Ravens. Lamentável, espera punição, abraços. Então, tudo bem, você, né, querer torcer contra, você esperar, mas aí você não está baseado em fatos. Aqui trabalhamos com fatos, lembrando sempre que apesar de coincidentemente ser o meu time, eu prezo pela imparcialidade. Então tudo que eu estiver dizendo aqui sobre essa situação é carregado de imparcialidade, tá? Não tem nada a ver com ser o advogado do diabo do meu próprio time, não. O Escolástico diz que o Ravens deu um peteleco na primeira... É o próprio diabo. O Ravens deu um peteleco na primeira peça do dominó, rearranjou todo o planejamento das outras equipes e depois saiu dizendo que era pegadinha do malandro. Realmente seria uma ótima teoria da conspiração, né? O xadrez 4D, você falar que vai trocar pelo jogador que era o mais visado aí, né, já anunciado para troca, já sem clima no Raiders, e depois todo mundo decidir a sua própria vida, voltar atrás e deixar o cara ficar por lá mesmo, não fortalecer um rival. Seria uma boa teoria da conspiração. Nosso Flávio Lelinho também chegou mandando seu salve, dizendo aí sim, porque estamos de volta, mas lembrando, nossas férias não acabaram, tá? Estamos apenas repercutindo com o Gente Cetra essas últimas tretas da Free Agents. Voltando para o Ravens rapidinho. O Ravens precisava de uma movimentação, de dar uma satisfação para o seu torcedor, porque todos os jogadores do seu elenco até então atual, que se tornaram free agents, saíram do time. Quase nenhum, não, quase nenhum, né, porque o Tyler Huntley, o quarterback reserva, aceitou uma proposta de renovação. Fora ele, só pro Giants, o Harbaugh levou só pro Giants, montando a filial do Ravens lá em Nova York. Só pro Giants o John Harbaugh levou. O Isaiah Likely, um dos tight ends aí que também estava muito cobiçado na free agents. O Jordan Stout, Panther, fiquei surpreso, nem sabia que ele era free agent. Patrick Ricard, um dos últimos dos moicanos, dos fullbacks aí, ainda joga de defensive end também se precisar, e de DT também se precisar.
Patrick Ricard também foi acompanhar o John Harbaugh em Nova York, e o safety Ardarius Washington também. Então, só pro Giants, 4 jogadores saíram do Ravens direto, conexão Baltimore, Nova York. Além deles, também perderam Tyler Linderbaum pro próprio Raiders. O Raiders estourou o mercado de OLs, principalmente center, pagando uma média de $27 milhões por ano, sendo que até então o center mais bem pago ganhava 18, só pra você ter uma ideia, um aumento de 50% aí para levar o Tyler Linderbaum como center lá pro Fernando Mendonça, provavelmente. Então, ainda teve isso, né? O Max Crosby era para sair do Raiders para ir pro Ravens, e o Linderbaum saiu do Ravens e vai pro Raiders. Além dele, Charlie Collar, o outro tight end, foi pro Chargers. O Alohi Gilman, o safety, foi pro Chiefs. Dremonte Jones, defensive end, pro Patriots. E tem mais alguém aí que eu acho que eu tô esquecendo. Além do Tyler Huntley, trouxe o John Simpson, guarde que já jogou em Baltimore até 2023. Teve 2 anos bons no Jets e agora volta para reforçar o OL. E o Trey Hendrickson, que a gente já falou lá em cima. Então, nesse imbróglio de movimentação, perdendo tanto jogador, eu acho que seria mais um motivo pro Eric DeCosta e pro front office do Ravens, se quisesse se preservar, não desistir da troca. Mesmo assim, eles desistiram. Eu acho que não pode ser só por conta de arrependimento, só porque amarelou, não. Eu acho que tem caroço nesse angu aí mesmo. Do outro lado da bola, o Raiders. Interessante também, porque se reforçou bastante enquanto achou que ia ter o salário livre do Max Crosby, foi lá e levou Quit Pay, também defensive end, Jalen Naylor, wide receiver, Quay Walker, linebacker, Nakobe Dean, linebacker, e antes já tinha trocado pelo Taron Johnson. Despachou o Gene Smith de volta pro Jets, interessante essa volta. O mundo dá voltas, né? O filho pródigo volta. Gene Smith pegou uma pick lá de não sei que round, lá pra baixo, e o Gene Smith vai pagar uma parte do salário. E o Gene Smith volta pra casa pra redenção no Jets. E no meio dessa treta toda, tinham rumores de que o Brady pode ter vetado a troca do Crosby pro Patriots, que ele não quer ver o Patriots se dar bem de forma alguma sem ele. E além disso, que um outro fator que veio aí nessas férias, de que a insatisfação do Crosby com o Raiders tem a ver com o Brady ter colocado o Alex Guerreiro, lembra dele? Um dos mentores do Brady, no método TB12, não pode comer tomate, tem que comer abacate. O Alex Guerreiro pegou uma vaga lá no corpo, no staff atlético do Raiders, estava dando carteirada em todo mundo lá, inclusive no Max Crosby, em como o Max Crosby treina, horários, isso tudo. Então tem essas duas tretinhas aí. Com a volta do Max Crosby, a galera se perguntou, será que o Raiders vai desistir de alguma dessas movimentações aí? Além do Linderbaum, Quay Walker, Nakobe Dean, Quit Pay, Jalen Naylor, Taron Johnson. Não. O Raiders falou que vai tentar bancar todo mundo, vai fazer aquelas reestruturações de contrato, tentar pedalar, jogar o que der pro ano que vem. E aí, com esse reforço, talvez seja até interessante o Max Crosby voltar. Vocês acham que, agora, depois desse imbróglio inteiro, o Max Crosby realmente volta e vai jogar a temporada em Las Vegas, ou eles vão esperar essa poeira baixar e mesmo recebendo menos do que eles estavam querendo, o Max Crosby acaba no draft indo parar em outro time? Ganhou o capital de draft gigante o Raiders, né? E vai precisar, né? O Max Crosby vai virar moeda de troca, certamente. Porque ficar no Raiders, eu acho que ele não fica por 2 motivos. Um, porque o hit dele no cap é grande, né? O contrato dele é grande, então o Raiders precisa trocar. Não tem engenharia financeira que consiga desimpactar um cap. Daqui a pouco a gente vai falar do Tua, então esse impacto é grande. E o próprio Crosby, como você falou, vai querer um contrato maior, porque quando ele renovou lá atrás, quando ele fez o contrato, né, ele já está defasado. Então, aguardemos as cenas do próximo capítulo, mas o Raiders ganhou um capital grande para poder trocar no draft. É bem o que você falou, você imagina se o Raiders resolve desfazer tudo também, né, vira um efeito dominó, né, tirou aqui, devolve todo mundo. Eu também acho que ele não fica, né, ele vai, e aí que você vê, né, o Raiders, eu acho que ele já mandou, assim, quando ele viu que recebeu duas picks de oferta, ele já ficou, opa, peraí, que nem o Ravens falou, eu quero, e o Raiders falou, pode levar, é todo seu, porque acho que já tinha aquela noção, mostrou poxa, interesse, né, o cara tá...
Você entendeu? Tipo assim, ele falou, não, pega aí, e daí já foi contratando, falou, não, tá tudo certo, sabe, o cara, você quer ler o contrato? Ele, não, assina aqui. Como é que fala? Baixou isso. a mão, baixou e revelou Exatamente. o jogo, o Raiders vai partir pro draft, né? Então, aí eu acho que realmente eles vão ter que agora arcar aí com essa troca do Crosby aí, que nem eu falei, vai cair muito o valor de mercado dele, até por esse diagnóstico, que nem o Ticas falou, a gente jamais vai saber o que de fato aconteceu, mas fica o ponto de interrogação, né? E leva um holofote de volta para Las Vegas, que em condições normais de temperatura e pressão vai draftar o quarterback. A gente não tá falando de draft ainda, mas tem um quarterback que é first pick garantido, Fernando Mendonça, com esses reforços todos, com o Clint Kubiak de técnico principal, que trocou também. E aí fica essa atenção maior para Las Vegas. Você não consegue fazer um rebuild com calma, porque vai ficar todo mundo, nossa, o Crosby voltou, vai jogar lá. E aí reforçou a OL, então agora o calor não vai ter desculpa para jogar mal. É aquela coisa. E o Brady vai se meter ou não vai? Realmente um time disfuncional, ele tem que trabalhar muito para poder reverter essa imagem negativa que a galera tem dele, né? Deixa eu puxar a brasa pro nosso lado. E a Fox nisso tudo aí? Como é que é esse negócio aí? E aí? Vai pegar ou não vai pegar? Quando é que isso vai pegar pro lado do Brady? Ele vai continuar comentando o jogo lá? A gente bateu tendo acesso a isso muito tudo? nessa tecla. A gente bateu muito nessa tecla da conflito de interesse, isso, que a gente afirmava aqui nos tretas do ano passado, só que a gente sempre fazia ressalva. Só seria uma questão quando o Raiders incomodasse, quando o Raiders ficasse bom. Como o Raiders foi, e aí o first pick não deixa a gente mentir, o pior time da temporada 2025, o conflito de interesse não foi uma questão. Mas espera, vamos supor que o Fernando Mendonça assuma aí, os reforços deem certo, o Max Crosby jogue, porque a lesão tá controlada, e eles comecem a incomodar a galera da UFC. Rapidinho vai ter alguém reclamando que o Brady tá indo nas reuniões de times, na verdade ele nem vai, né? Mas que ele tá tendo informação privilegiada dos times que a Fox transmite nos finais de semana. Enquanto o Raiders for ruim, ninguém vai se incomodar com isso. E o Tom Brady não é imparcial como você, né, Ticas? Dá pra ver o que ele faz com o Patriots, né? Não deixa o cara pra lá. Então, assim, a gente sabe que se o Raiders começar a ganhar, imparcial ele não vai ser, não. Já pensou se em vez do Ravens é o Patriots que pega o Max Crosby, anuncia 2 picks de first round, faz o exame e depois devolve? Cara, ia ser mais cinema ainda do que foi com o Ravens. Com o Ravens já foi surpreendente. Se fosse o Patriots, então... o Washington Ferreira também chegou, mandando aquele comentário para fortalecer a massa no nosso chat. O Philly Mike OG, ele fez um comentário maravilhoso aqui, ó. É fake news, mas, cara, podia ser verdade, hein? Ele postou assim, break news, o Bengals trocou o quarterback Joe Burrow por uma escolha de primeiro round, 3 de segundo, 2 de terceiro e, não, mentira, que ele mandou Joe Burrow, uma de primeiro, 2 de segundo, 3 de terceiro, por Jalen Hurts e A.J. Brown. Já pensou? Tá bem pago? Tá meio caro, né? Pra A.J. Hurts. Pessoal do um time que já tem Jamar Chase. Jalen Hurts, hein? Mas valeu o fake news, porque me fez dar aquele refresh nas páginas de notícia aqui, só pra ver se tinha fundamento. Um abraço pro nosso Philly Mike OG. E o Burrow tá na Berlinda aí, hein? É essa temporada aí, e vamos ver o que vai ser o futuro aí dele nesse Cincinnati. O nosso Léo Schiavi já tá contando que o Kyler Murray, formiga atômica, vai estar lançando Hail Mary pro Jettas lá em Minnesota, o time dele. Ainda não foi confirmado, uma das dúvidas que segue aí após essa abertura de janela da Free Agency oficial, né? Desde as 4 horas da tarde. E o nosso Wilklin Santana passou rapidinho para dar o like e amanhã ver completo. Levar o moleque pro treino do Gil. Isso aí. Jiu-jitsu de moleque ajuda bastante a desenvolver a molecada. Um abraço pro nosso Wilklin Santana. Pelo menos. Fica essa curiosidade, o que será do Ravens, o que será do nosso Raiders. Mas a agência livre teve mais notícia. Repete, olha, não te ouvi. Pelo menos ele não tá levando a avó pro treino de jiu-jitsu, né? Que realmente é a desculpa pra poder se livrar de encontros indesejados. Indesejáveis. Vai o moleque mesmo, o molecote vai crescer fortinho treinando lá no Gil. O Escolástico falou que eu vou ter 2 times pra torcer essa temporada. Mas eu já falei, não é por conta do nosso Magal, não. Eu simpatizo com o Giants. Eu acho um time... eu acho o Giants um time maneiro. Os memes agora é que o Harvard tá querendo levar até o mascote, né? Tá querendo levar o Paul
pra ser o mascote do Giants. Mas calma lá, né? Tá ficando um pouquinho. Leva uns 2 pra disfarçar e 3. Tá levando todo mundo, eu não sei. Vai criar uma rivalidade aí. Escureceu um Ó, pouquinho a agência camisa, livre, mas... então. É só tem que clarear bastante, né? Do roxo pra chegar no azul do Giants. Ó, vamos dar aquela repassada, então, nas principais da Free Agents. Começando pela prova de que a vida de running back não é fácil. O cara é simplesmente o atual MVP do Super Bowl. E mesmo assim o Seahawks não quis renovar com Kenneth Walker, que está de malas prontas para Kansas City, vai jogar pelo Chiefs pela bagatela de 3 anos, de 45 milhões para 3 anos. Então a média de 15 milhões por ano, sendo 28,7 milhões garantidos. Tudo bem, a gente está criticando há muito tempo que o Chiefs não tem jogo corrido. Tá faltando jogo corrido lá. Mas eu não sei se das necessidades do time aí, um time que tá complicado com cap também, o jogo corrido é o principal e o Kenneth Walker é o cara para resolver. O que você acha, Jay? As movimentações do Chiefs me faz parecer assim, que eles vão ter um ano sabático. Eles mantiveram o Travis Kelce, então fica ali, você na banheira. A gente vai colocar o MVP running back correndo aqui para o Mahomes ter um sossego, porque o wide receiver não tem, assim, tem promessa lá do Worth e tudo mais, mas não tem. Então, eu acho que eles estão, tipo, vamos dar um sossego aqui, né, vamos reestruturar durante esse ano, ver como vai ser. O Mahomes está voltando de lesão, porque realmente eu acho que se eles quisessem voltar para a temporada como contender, não era esse o movimento. Não era você pegar um running back e MVP e sabendo que você tem bastante coisa para reestruturar. Então, para mim, realmente foi basicamente isso. Assim, vamos medida paliativa? Vamos fazer aqui uma medida paliativa para a gente conseguir deixar o Mahomes voltar a praticar ali, mas não vejo como, sei lá, o que era para ser feito também não. Acho que, principalmente essa renovação com o Kelce aí, deixa bem claro que eles querem o quê agora? Querem mais um ano faturando, mais um ano a Taylor Swift no estádio, mais um ano, entendeu? Pegar o MVP do Super Bowl. Então, é aquela coisa, vamos faturar enquanto a gente não consegue ganhar? Pra mim, é nessa linha aí que eles estão agindo, tá? Só falando da Taylor Swift aí nas arquibancadas, o Travis Kelce era dúvida se aposentaria ou não, já confirmou, renovou um aninho, 12 milhões garantidos, eu acho, até 15 com bônus, vai jogar mais um aninho, com aquele arranque de balsa lá em Kansas City. Então o rebuild nos tight ends não começa esse ano ainda. Eu acho que esses dois movimentos aí, Ticas, foram detonados por um que foi logo depois do Super Bowl. Uma semana depois do Super Bowl, o Tyreek Hill anuncia numa live que ele faz toda segunda-feira para os parceiros dele lá, que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia daquela contusão que ele teve em Miami. Miami soltou ele, né, justamente antecipadamente por conta disso. Não convinha ficar mais com o Tyreek Hill, sendo que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia. A esperança do pessoal com Kansas City, quando o Miami anunciou que não ficaria quando deu a situação, né, Miami ia seguir um outro caminho além do Hill, era de querer voltar para Kansas City. Aí quando ele anuncia que vai ter que operar de novo o joelho, o pessoal já encerrou a carreira do Hill já. Se voltar é só para poder dar um adeuzinho, aquele contrato de um dia lá, provavelmente. E aí o Kansas City ficou sem a principal estrela que teria nas bolas profundas lá para o Mahomes. E aí teve que renovar com o Kelce, porque aí tem que trazer bilheteria, dinheiro a Taylor Swift e dar uma alternativa de jogo corrido que foi nulo pelo menos nas últimas 3 temporadas do Kansas City. Foi difícil ali engatar o jogo corrido. Agora, essa transformação, e a gente sabe muito bem disso, começa na OL, né? Sem você se movimentar para a OL, não adianta você contratar um superstar de running back, não, que não vai adiantar porcaria nenhuma. Lembrando que o próprio Rashee Rice já está novamente envolto com problemas de violência doméstica, deve ser suspenso, se não for preso, deve perder tempo. Não sei se o Tyreek Hill era o cara para ser essa válvula de escape como o recebedor principal, mas o Kenneth Walker realmente não é de repente, o que mais precisava o Chiefs para poder mover esse ataque aí para frente. Né? Sem a OL vai ser o cara que vai apanhar antes do Mahomes.
Só isso. Exatamente. E o Mahomes que a gente não sabe se volta já pro início da temporada por conta da cirurgia no joelho. Além disso, Chiefs ainda perdeu seus 2 principais cornerbacks também pro mesmo time, pro Rams. Né? Um foi trocado e o outro foi via free agents. O Trent McDuffie, bom de bola, trocado por uma escolha de primeiro round, uma de quinta e uma de sexta em 2026, troca de uma terceira em 2027, já foi pro Rams e já assinou a renovação por 4 anos e 124 milhões de dólares. Ou seja, Trent McDuffie é atualmente o cornerback mais bem pago da liga, ultrapassando o Sauce Gardner na média. Sauce Gardner eu acho que era 30,4 e agora o Trent McDuffie 31 milhões de dólares por ano para jogar no Rams. Cobertura. E além disso, começou a free agents e o Rams foi lá e levou também o Jalen Watson. Contrato mais modesto, 3 anos, 51 milhões de dólares, mas também não é barato, né? Tá ganhando bem o menino também. 17 de média aí, se minha matemática está correta, não é um contrato vocês vão morar desprezível, junto, não. Chicos? Dividir apartamento, assim, né? Já se conhece? Eu acho que não precisa, Fazer uma não. república. Acho que com essa grana dá pra... Se bem que o custo de vida em Los Angeles é bem puxado, tá? Todo mundo reclama. Califórnia paga imposto pra caramba, os caras reclamam direto. Morar no quarto e sala, eles vão dividir a sala no meio com aquele varal de cortina de varal. Né? Detalhe. Desde 2017, o Los Angeles Rams teve uma escolha de primeiro round. O resto ele trocou todas. E sabe qual foi a última vez que saiu trocando aí a torta direito no off-season? Com esse cheirinho de all-in? Naquele primeiro ano do Matthew Stafford jogando lá? Que eles foram campeões do Super Bowl jogando no próprio estádio. Sabe onde vai ser o próximo Super Bowl? Na casa do Los Angeles Rams SoFi Stadium. Não tá com o cheirinho de Last Dance do Stafford, não? O Rams indo com tudo aí pra cima dos meninos, não sabe se o Stafford agora, todo ano é isso, né? O Stafford, eu jogo mais um ano, quanto você quer? 37, tá bom, 42, não, muito. E fica por lá, já confirmou que vai voltar pra mais um ano o Stafford e agora tá com esse cheirinho de Last Dance aí. Não, merece. O Stafford é um dos caras que você tem a trajetória mais bacana da NFL, o cara sofreu pra caramba lá no Lions, enquanto o Lions era uma porcaria e só tinha o Megatron para poder passar a bola e fazer seus highlights. Teve uma troca salvadora com o Jared Goff, foi campeão do Super Bowl merecidamente e agora é MVP. Então é um cara que a carreira dele dentro de campo e as não polêmicas fora dele salvam ele de muita coisa da NFL. De fato. Para alegria do nosso Rafael Viana, vai ter investimentos aí lá pro Los Angeles. E a gente falou do Chiefs, pingou, hein? Pingou! Direto do representante da torcida Jovem Chiefs, apesar dele não ser tão jovem. Cutuco vespeiro que sai coisas. Pois é, ele que está ultrajado com a atitude do Baltimore Ravens, ele acha que, mesmo de muletas, o Baltimore deveria prosseguir com a troca, obviamente, como torcedor de um time rival. Ele não quer ver o time de Baltimore tendo sucesso. Nosso Vitinho Leme pingou, pagou uma gelada pra gente, com os seguintes dizeres. Nota de repúdio. A Ginger Association, ele que também é meio ruivinho, né? Repudia veementemente a conduta do Baltimore Ravens em relação ao irmão Max Crosby, assinado Andy Dalton. Então ele tá representando aí bem os ruivos ultrajados com o irmão Max Crosby sendo despachado de volta. Mas assim, vamos lá, né? Diz que o ruivo tem impacto. Se tivesse os dois, se tivesse um joelho e meio, né, olha, um joelho e meio dava pra manter, mas um joelho e 25% do outro não dá. Diz que o ruivo tem impacto aí, né, Gê? A galera podia ter pelo menos mascarado os exames, né? O pessoal lá de baixo, né? Não é lá de cima, não é lá de baixo. Não, com certeza, né? Isso aí acho que foi falta de vontade, né, mesmo, né? Não quiseram e deram uma mascaradinha ali. Estou sendo também criticado na NFL de certa diretoria, mas os detratores não me calarão. Estarei aqui sempre trazendo imparcialidade, tá? E compromisso com a informação. Tá? Aqui não tem meme, aqui não tem... não, aqui é só jornalismo sério, jornalismo verdade. Um beijo pro nosso Vitinho Leme. Nosso Rushen, meu companheiro de Revés Flock também, chegou dizendo que somos inocentes. Somos, de fato, estamos aqui. Até que se prove o contrário. Não saberemos, ninguém vai provar. Nem inocente, nem culpado. Esse que é o pior. Né? Cada um assume a sua... Os fatos teimam em comprovar a sua narrativa. A verdade. Sim. Valmir chegou na hora mandando seu boa noite. Ele que também é apoiador, mas no momento não está presente no nosso NFL de diretoria.
torcedor da Bills Mafia, ele é representante da Bills Mafia, dizendo que tirando o QB deles, Josh Allen, ele tá cansado do time. Então, ele quer ver uma off-season no mínimo interessante. O Oli, não era pro Tua ter aposentado? Calma, daqui a pouco falaremos do nosso Tua. Um abraço pra ele, Valmir, estamos com saudade. Vamos voltar pro grupo? Posso te adicionar? Ele tá de mãozinha dada com o próprio QB, que o Josh Allen também tá meio de saco cheio do Bills por lá, hein? Ele tá. Só pra gente terminar, já que a gente falou do Kenneth Walker no Chiefs, toda free agency é aquela dança das cadeiras dos running backs, né? Antes da free agency, na verdade, lá atrás, semana passada ou retrasada, o Lions trocou o David Montgomery pro Texans, despachou lá pro Texans o David Montgomery, então não tem mais a dupla Sonic Knuckles, que era pra ser geleia e passe de amendoim, eles não gostaram, né? Lembra? Aí trocaram pra Sonic Knuckles, eu gostava muito mais de geleia e passe de amendoim. Tudo indica que o Jahmyr Gibbs agora vai ser o carregador de piano por lá. Por quê? Porque, já que o Kenneth Walker foi pro Chiefs, o Chiefs despachou a Isaiah Pacheco pro Lions também. Contratinho mínimo, tá 1 milhão e pouquinho, contrato de 1 ano, ninguém mais leva fé no Pacheco, só o nosso Flávio Venâncio mesmo, que tem um histórico de ter o draftado como first pick no Fantasy. Então a Isaiah Pacheco agora no Lions, David Montgomery no Texans. O Travis Etienne se despediu do Jaguars e vai jogar no Saints. O Rico Dowdle saiu do Panthers e vai pro Steelers. E o Kenneth Gainwell saiu do Steelers e foi pro Buccaneers. O Tyler Allgeier saiu do Falcons e vai pro Cardinals. Então, dança de running backs, uns ganhando um pouquinho mais, outros nem tanto. O Travis Etienne assinou por uma grana boa. O Rico Dowdle, mais ou menos. Kenneth Gainwell, os dois salários parecidos aí, 12 milhões por 2 anos. E ficou nessa. Algum comentário aí, algum que chama atenção nessas movimentações, ou é realmente a posição mais descartável, a galera troca aí, só muda o nome e o endereço e vai fazendo a dança das cadeiras. Se o Pacheco queria uma oportunidade de mostrar que o problema não era ele, tá aí, né? Porque vai para um time, vai fazer dupla lá com o Gibbs e tem a oportunidade de mostrar que o problema não era ele. De resto aí, eu gostei, eu achei interessante o Dowdle no Steelers, vamos ver o que vai sair de lá. Acho que do Panthers, ano passado, ele estava carregando o piano, como você falou. E acho que é isso. O Allgeier no Cardinals, eu achei que o Cardinals fez uma boa negociação aí. Eu gostava muito de ver ele jogando na temporada passada. O Travis Etienne que tem um espaço grande para poder cumprir, né? Porque a referência do Saints é o Alvin Kamara ainda, né? Então, como é que fala? Um sapatão para ele calçar. Tá com carinha de corte em breve do Kamara. Ainda não foi anunciado, né? Ainda tem contrato. Mas muito provavelmente não joga por lá e a contratação do Etienne dá essa sensação, né, de que os anos de Kamara, acabou a era Kamara lá em Nova Orleans. Então, já que nosso Valmir te perguntou sobre o Tua, Oli, primeiro vamos começar com o QB mais cobiçado da Free Agents, e aí a gente sabe que é uma Free Agents, uma agência livre que não foi muito pródiga em quarterbacks, né, porque o QB mais cobiçado era quem? O Malik Willis. E conforme esperado, já que o seu novo técnico veio do Packers e o seu novo general manager também veio do Packers, o Malik Willis, que também estava no Packers, vai se juntar aos dois lá em Miami. Assinou um contratinho bacana, 3 anos, 67,5 milhões, então a média de 22 milhões e meio de dólares por ano. Ele tá aí no segundo patamar de salário de quarterback titular. Mas por quê? Porque realmente a amostragem é muito pouca. Ele não teve oportunidade nos tempos de Titans. Ele trabalhou diretamente junto desses caras que estão lá, o Jeff Hafley e o John Eric Sullivan. Ele trabalhou diretamente com esses caras por 2 anos como reserva em Green Bay. Ele teve, se eu não me engano, 6 jogos como starter lá, no lugar do Jordan Love lesionado. E eu acho que em relação a risco e a valor, tá ótimo 22 milhões e meio para fazer esse teste dele titular lá em Miami, uma vez que o Tua foi dispensado. Você gostou? Dicas, se o Harbaugh tá montando lá em Nova York o New York Ravens, o pessoal do Green Bay tá levando o Green Bay B para Miami, né? Tá mais ou menos assim a coisa. O que me dá um pouco de esperança sobre a contratação do Malik Willis é que o Hafley trabalhou diretamente contra ele. Por quê? Se você é coordenador defensivo, você vai escalar a defesa titular contra o ataque reserva. O ataque reserva era comandado pelo Malik Willis. Então, imagino
que em alguma situação lá por Green Bay, o referee deve ter pensado assim, pô, não gostaria de defender esse cara, ou como é que eu vou defender esse cara, mesmo ele emulando um outro ataque, né, porque é assim que você simula os jogos, se eu falar assim, pô, ele arrumou uma solução aqui que nem o time tal que eu vou jogar contra conseguiu, então ele me atacou de um jeito diferente, então eu imagino que seja essa a motivação de você contratar um QB reserva que você trabalhou tanto tempo contra, né? Uma temporada toda contra, e aí entra também ética de trabalho, porque aí o general manager trabalhou com ele, entra aí também vestiário, porque sabe o potencial do Malik Willis de trabalhar com os companheiros. Então, essa é a esperança, de talento, de força no braço, como vou dizer assim, highlights, você não tem uma amostragem muito grande do Malik Willis. Esquece highlights de college, né? Porque é outro bicho. A amostragem na NFL é pequena, né? Ele teve que entrar no lugar do Jordan Love depois daquela lesão aqui no Brasil, no jogo da temporada retrasada, né? Que ele acabou lesionando no finalzinho do jogo, mas aí foi basicamente só handoff, né? É um cara que ficou bem cotado em Green Bay, tanto é que ficou de uma temporada para outra, mas acho que pelo preço que pagou e acabou ficando com o cap hit, né? O Tua acabou assinando com o Falcons pelo contrato mínimo, e quem vai pagar a diferença da grana que ele ganhava em Miami é o próprio Miami, deu 99 milhões de cap morto, né? Então, assim, nós estamos amarrados nessa pedra aí até quitar basicamente a terceira geração de Tagovailoas que vai sair lá do Tua, e aí eu acho que era isso mesmo, ou fazer o contrário, né, Ticas, ou trazer um quarterback que fosse, e você escutou primeiro aqui no NFL, etc., que eu dei essa sugestão no Falcons, só que ao contrário, eu dei a sugestão de trazer o Michael Penix para Miami, para deixar os dois brigarem, já que são dois canhotos, e botar os times para jogar. O Falcons fez o contrário. Levou, já que a gente dispensou o surfista, levou o outro canhoto para lá. Pelo menos de lado eles não vão ter que trocar quando chegar um quarterback reserva, né? Agora, sobre a pergunta se eu acho que ele devia ter aposentado, há umas 2 temporadas atrás, né? Tô brincando. É porque a sequência de realmente de concussões dele foi bem assustadora, né? Mas se ele se recuperou 100%, se ele está apto a jogar futebol americano segundo uma junta médica que é independente, não é nem do Miami, acho que o Tua será um reserva consistente e quem sabe aí até vai circular por mais times do que o Falcons, já que dinheiro ele está ganhando do Miami mesmo. Eu até ia te perguntar isso, olha, se o Malik Willis ia chegar para ser o QB1 mesmo, ou se era tipo porque eu achava ele um QB2 ok, bom, um QB consistente para a segunda posição, mas você falando aí eu já pensei, porque realmente o dead cap do Miami foi enorme, então talvez, porque o que eu pensava assim, se eles conseguissem um QB mais consistente para essa transição, não, vamos reestruturar, mas tem que ter um QB competente, porque como que você vai saber se seu time está correspondendo se não tem um QB, né, elite? E aí prospectar um QB mais para frente. Mas realmente eu acho que esse dead cap aí, esse prejuízo que o Tua deixou, vai reverberar um tempo ainda em Miami. Vai limitar mais, pelo menos mais 2 temporadas. É aquela questão de você fazer o máximo com o que você tem, né? Então, realmente, eu fiquei com isso, né? Vai ser o QB2, vai ser o QB2, vai ser o QB1, mas realmente, com esse prejuízo aí, fazer o que pode com o que tem. Eu já tô mirando no feiticeiro. Mas é por isso que eu acho que já tô olhando lá na o valor tá ótimo. Porque se ele chegar e mostrar que ele pode ser um titular por mais tempo, esse contrato ele já é rasgado esses últimos 2 anos, ele já renova por 4, 5, às vezes até mais, com uma pedalada de bônus aí para diminuir no cap mais um ano do cap do Tua, que vai comer no dead cap, e segue com o Malik Willis. Se ele for mal, ele vai jogar 1 ou 2, e aí vai deixar o Miami numa posição boa no draft, partiu a turma de 2027. Mas assim, esse papo de turma de draft também, cara, o pessoal fica me zoando que eu não gosto de draft, mas nossa, o pessoal falava no passado que a turma de 2026 seria maravilhosa.
começa a temporada, um machuca, o outro joga mal, o outro decide ficar mais um ano no college, não tem mais ninguém. Tem no máximo 2 quarterbacks cogitados para primeiro round, o resto tudo lá para trás. Então, de um ano para o outro, as coisas mudam. Por isso que eu acho que contratar o Malik Willis, pelo valor que foi contratado, com esse conhecimento, essa relação que ele já tem, essa familiaridade com o sistema, por conta de já ter trabalhado com a galera do Packers, eu acho que foi um ótimo negócio. Gostei muito do movimento do Miami. Agora, já o Tua no Falcons, supostamente para disputar a posição com o Michael Penix, e detalhe, não são só 2 quarterbacks disputando a posição como canhotos, não. O center também é canhoto, e o Bijan Robinson, o running back principal, também é canhoto. Então, é um time de canhotos. É o time o time dos canhotos. E aí, uma disputa entre Tua e Michael Penix, eu confesso que pelo talento do Falcons, tendo contratado o Kevin Stefanski, eu tava mais otimista em relação à temporada. Aí agora que a gente olha no papel, pô, vai ser disputa aí de titular entre Michael Penix e Tua Tagovailoa. Sei lá, já não tô botando tanta fé não. Já prevejo problemas pro trabalho de Stefanski lá em Atlanta. Eu tô gostando porque eu achei que essa disputa ia rolar em Miami, velho. Alguém ia pegar lá o Michael Penix e trazer pra nós. Mas tá ótimo. Que seja feliz o Tua. Você terceirizou, né? Terceirizou a disputa lá pra Atlanta. Ó, outra notícia que pegou a galera um pouco de surpresa. Um fim de uma era. O Mike Evans não joga mais pelo Tampa Bay Buccaneers. Agora ele joga pelo San Francisco 49ers. Isso depois de 12 anos. Um Hall da Fama praticamente garantido. Decidiu trocar. E aí que vem a surpresa. Porque parece que a proposta do 49ers não era diferente da do Buccaneers. E mesmo assim ele decidiu sair. Tudo bem, como time, como organização, o São Francisco aparentemente parece um time melhor. Agora, o Purdy não é tão melhor que o Baker assim para você falar que, não, foi pelo quarterback, né? Parece ter alguma treta aí com o Todd Bowles. Tanto por ele ser um cara que é muito identificado com o Buccaneers, ele disse que gostaria de se aposentar lá, ele ganhou o anel lá com o Tom Brady e mesmo assim decidiu se mudar para São Francisco pelo mesmo valor. Eu acho que é um cara que todo mundo queria. Então ele escolheu ir jogar em São Francisco. Com o fim de uma era, o torcedor fica muito chateado, mas faz parte também, né, Gê? Com certeza, até porque ele tá indo para um time onde o maior recebedor é um running back. Então, a chance dele chegar lá e fazer história e virar o herói, o receiver que vai abrir o jogo no fundo do campo pro Brock Purdy, ele tem essa visão. Eu acho que o que faria desnivelar a proposta é isso, ó. A nossa proposta é essa, você vai ser o nosso recebedor principal aqui, porque se você tá vendo que o Christian McCaffrey, nem alto ele é, tem 1,80, acho. Tá recebendo as bolas lá, tá sendo o maior recebedor do time, então você aqui, ele acho que tem 1,90 e pouco, cara, vai ser experiência já, né? Eu acho que ele não tem mais tanto tempo à frente, mas consegue dar pro 49ers essa, que nem eu falei no caso ali dar esse tempo do time se fortalecer, tendo um recebedor de referência ali para que o próprio Purdy consiga acertar o time ali, né? Então, eu acho que nesse caso aí foi realmente por traçar a carreira, ver o que é melhor de visão de carreira, de conquista. O Buccaneers ali, questão do Baker meio, acho que perdido, assim, não sei, ele foi um derretimento muito inexplicado, assim, né, a gente estava vendo o cara como MVP, daqui a pouco, né, virou treteiro, então acho que foi mais por visão do que ele queria, assim, pro próximo ano dele, né, já tá em final de carreira, não é um cara que vai atuar mais muito tempo, então foi mesmo, por mais que tenha a questão da ligação, né, com a franquia, eu acho que o que pesou nele ali foi, aqui você vai ser o cara, o receiver. Eu acho que falou também muito alto o coração, né, cara? O Mike Evans é muito fã do Jerry Rice. E aí, para poder seguir os passos do cara, aí para jogar na franquia que ele jogou. O Jerry Rice já fez comentário falando que tá empolgadaço com a chegada do Mike Evans e tal. Eu só não sei se ele, Evans, tem a carcaça para aguentar ser esse cara. Porque ele já tá aí há muito tempo. Cara, todo ano, a impressão que dá é que todo ano hamstring
A corda Exatamente, do isso que eu ia presunto, falar. o anterior da coxa vai pro saco. Todo ano perde um joguinho ou dois. Mesmo assim, ele tem sequência de 1.000 jardas recebidas que bateu recorde na liga. E ele vai jogar no time da subestação elétrica radioativa lá? Então, O time que mais lesiona? Daqui a pouco ele toma um tiro. Ele toma um tiro, o cara tá. agora, gosta de praia, né? Não dá pra falar que ele não gosta de praia, né? Olha a fama, olha a fama. O Lelinho falou, pô, o Ticas falou Mike Evans, fim de uma era, eu já pensei que tava lesionado. É a piada mais pronta que tem. Mike Evans no 49ers é lesão. Fazer o quê, né? Então, Agora, mas é isso que eu tô falando. Ayuk foi dispensado, Ayuk dispensado, o John Jennings é free agent e ninguém contratou ainda. Aí eu tô com a G. Realmente, o alvo principal, enquanto tiver perna, vai ser o Mike Evans. Outro detalhe, assinou por até 3 anos, né? A gente nunca sabe quando que tem opção do time de poder sair sem multa desse contrato. Geralmente é 2 mais 1, Teoricamente são 3 anos. Ele já tá com quase 33, cara. Esse é 2 Será? mais 1. 2 mais 1. Com esse corpanzil, com esse histórico de lesão, vai conseguir chegar aos 36 igual o Jerry Rice chegou, jogando com certo nível? Ninguém, Complica, né? Esse é fenômeno, né? Jerry Rice é um fenômeno. Mas, assim, acho que é bacana numa liga tão ligada no número, no dinheiro, né? Nessa badalação, o cara optar por jogar em um time porque o ídolo dele jogou por lá. Acho que eu ainda sou romântico desse ponto da NFL. Tem um outro detalhe do 49ers que o nosso Rushin lembrou aqui, que estão falando de uma possível saída do Trent Williams. Parece que está pedindo mais uma vez uma renovação aí, e ele já deve estar com o quê? Ele já deve estar com uns 36, 37. Ele já tá, por mais que esteja jogando em alto nível ainda, ele já tá aí, cara, quase expirando, né? Mesmo como OL. E aí tá com esse papo de que ele pode pedir pra sair. Eu acho que ele ainda tem contrato, ele não quer jogar nesse contrato, ele não é free agent, não. O Vitinho Leme disse que o Ayuk já é Chiefs aqui, né? Aqui. Lá na Austrália já é Ayuk no Chiefs. Não sei se vale a pena, porque eu tava até comentando no diretoria mais cedo. Um cara que tá num time que todo mundo parece que compra a cultura do vestiário, todo mundo respeita o trabalho da comissão técnica e do front office. E ele não conseguiu render lá, não conseguiu chegar num acordo pra jogar lá. Eu não sei se o Ayuk é uma boa opção em nenhum time. Nenhum time. Não queria no Ravens, não. Mas o Vitinho aparentemente quer ir lá em Kansas. Júlio César Marcondes dando o seu boa noite, dizendo pra Jay que ele tá sentindo aqui dentro o Crosby no Dallas. O Dallas já pulou fora. Esse risco não corre porque o médico do Dallas estava lá juntinho do médico do Ravens olhando a ressonância magnética e falando esse assim... Entende de joelho. Ele ligou... o cara operou o Mahomes, gente. Esse cara entende de joelho. Ele ligou no dia seguinte lá e falou, vocês estão malucos? O que vocês estão fazendo? Daí deve ter sido ele que é responsável por essa volta atrás aí. Nosso Pedro Lima diz que o Ravens deveria ser punido. Chega de falsidade, eu quero verdades. Não tem como ser punido se você não infringiu nenhuma regra. É difícil, né, ter que ficar defendendo o próprio time aqui. Parece que eu não sou imparcial, mas eu tenho que ficar relembrando as verdades aqui, as regras da NFL pra galera. Um beijo pro Pedroca, também. Ô, Ticas, é tempering se você examinar o cara antes? Não. É tempering se você examinar o cara antes de fazer a proposta? O exame não pode ser antes do... Legal tempering. É tempering quando você examina, mas tem que ser na fase legal, porque tem um tempering ilegal, né, que é o assédio ilegal, e tem o assédio legal. Ele é examinado na época do legal, mas aí já é tarde, né, já anunciou, fez vídeo. Isso que eu fico triste pelo jogador, tá? Isso a gente tem que falar. O jogador não tem culpa. Que usou a IA pra se colocar no Ravens, né? Pô, uma vida inteira, né, cara? Uma vida inteira jogando, desde Oakland e depois Las Vegas, e aí ele refaz toda a trajetória da cabeça, que agora a vida dele vai ser em Baltimore, com família, com esposa, com filho, com isso, com aquilo, pra chegar lá, tomar uma martelada no joelho e descobrir que não vai ser. Eu só tenho esse pormenor aí de que o jogador, né, ele passa realmente Mas também, ele vai ganhar seus 37 milhões de dólares jogando em Las Vegas, em Baltimore, em Dallas, onde quer que seja. Vai então, enxugar lágrima com dólar. Quando eu lembro. Vai enxugar lágrima com a nota de $100. Acho que o que pesou mais aí mesmo foi o anúncio, né? Você faz todo o anúncio, todo um negócio, uma comoção internacional e aí dá pra trás. Viu, jovens? Esse foi um exemplo do mau uso da IA, né? Precipitadamente ele se colocou vestindo o manto do Ravens sem a caneta no papel. Não faça isso.
Eu acho que isso aí vai servir de lição para as próximas transações assim de maior vulto, quando tiver um histórico de lesão por trás. Eu acho que não vai ter, vai continuar tendo o anúncio. O anúncio vai vir com uma ressalva assim de até segunda ordem. Mas o vídeo de despedida, aquele hype de mídia social do time novo, eu acho que a galera vai pisar um pouquinho no freio depois dessa história do Max Crosby. Continuando o troca-troca dos recebedores, que teve bastante também, o Vitinho pergunta se o próximo episódio já pode soltar mock draft, etc. Aqui não fazemos mock drafts, a gente só fala do draft por obrigação, assim, cima da hora, tá? Continuaremos de férias, inclusive, tá? Não espera que semana que vem tenha episódio, não. A não ser que tenha uma notícia bombástica aí, o Crosby no Dallas, aí a gente vem. Né? O Kyler Murray no Minnesota, a gente não vai vir. Aaron Rodgers, aposentou, Aaron Rodgers decidiu voltar pro time, a gente não vai vir. Agora, um Kirk Cousins, deixa eu ver. Onde que faria a gente fazer um gente etc? Kirk Cousins onde? Também não, né? Não, a gente vai ficar de férias mesmo. Kirk Mais Cousins perto na do Fox. draft a gente volta. Kirk Cousins na ESPN. Só se for, aposentou. Aí talvez a gente venha prestar a nossa homenagem pro Kirk Cousins. Ou Tom Brady fora, troca de recebedores aí, dos times de recebedores. Começou antes da Free Agents, lá atrás, na semana anterior, confirmada a troca do DJ Moore pro Bills. Chicago vai receber uma escolha de segundo round e mandar o DJ Moore com uma escolha de quinto round para Buffalo. E aí, esse aí eu já fico mais otimista. Apesar do último ano não ter sido grandes coisas, eu acho que é uma senhora ajuda pro Josh Allen no momento do desespero ali, que ele olha pra frente, só tem Khalil Shakir, Marquez Valdez-Scantling aí. Realmente, é o Valdez-Scantling ou é o Michael Harvin? Eu sempre confundo os dois. Realmente, eu acho que aí ajuda. DJ Moore no Bills. O que vocês acharam? Não, é um bom jogador. O DJ Moore já foi protagonista, inclusive, no Chicago, mas ainda não é o WR1 que o Josh Allen merece, né? Mas é o que vai ter que se virar com ele. Tá longe de ser, né? Eu acho que o Josh Allen vai continuar chorando, falando que tá desapontando seu time, sendo que não é ele que tá fazendo isso, né? E aí, não sei quem foi que falou no chat lá que só tá com o quarterback, vai continuar ficando por um tempo ainda. Pelo menos tem mão segura, né? Não dropa muito. Né? Pelo menos. Assim, ele foi meio diva no primeiro ano do Caleb Williams, lembra? Ele largava a rota no meio, ia sentar no banco e tal. Mas wide receiver diva é, assim, me fala 3 que não são. É sinônimo, né? É só porque com o Josh Allen o buraco é mais embaixo, né? O cara respeita mais que o Caleb Williams ainda mais primeiro ano do Caleb Williams, né? Falando em diva, Stephon Diggs não joga mais pelo Patriots, também já está prevendo aí problemas com a lei, depois de agredir a ex-funcionária por conta daquela divergência de valores, né? Divergiu, não concordo com o seu orçamento, vou te bater. Cara, só na NFL mesmo, né? Inacreditável, velho. Não, esse aí foi um que demorou pra ser cortado, e o término, né? O Patriots... E o término no intervalo. O Patriots... Teve o... não esperou nem acabar, né? Já ali mesmo, acabou e nem a gente colocou lá nos highlights, né? O ano inteiro o cara dando pauta pra gente. E demorou, né? O Patriots ali passando um pano tremendo, o Patriots e o Chiefs vendo quem tem mais bandido dentro do time. Pelo menos antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que mais tarde, na verdade. Né? Porque alguém vai atrás, ainda não tem anúncio, ninguém procurou, mas eu não duvido que alguém vai fechar, mesmo sabendo que ele deve perder uns joguinhos de suspensão aí. Podemos fazer lugar dele. Podemos fazer uma previsão aqui que vai ser o Chiefs? Combina, hein? Combina. Pro lugar dele, o Patriots escolheu contratar o Romeo Doubs. Metade, né? Um daqueles 18 recebedores que fica dividindo o passe do Jordan Love lá no Packers, virou free agent e assinou com o Patriots por 4 anos e 70 milhões de dólares, 17 milhões e meio de dólares de média por ano. Não é dos mais caros, também não é baratinho, mas também não parece ser a solução. Parece um estilo próximo do que o Patriots já tem. Então não sei se Romeo Doubs é o move que ajuda de fato o Drake May nesse ataque do Patriots não, hein? Não, já tem o Butê lá, né? O Kishon Butê. Eles vão poder jogar a camiseta e quem pegar vai jogar. O Romeo Doubs é esse jogador. E tem dificuldade de ficar em campo, né? Se machuca ainda. Meio jogador. Pensaram o Stephon Diggs que era jogador e ficava em campo, mas tinha toda essa questão fora, contrataram meio. Eu acho que o Drake May ainda vai lutar um pouco sem ter pra onde jogar essa bola. Vai ter que sair correndo com ela, sei lá. Ainda não é o que tá precisando ali, não. Indianapolis Colts renovou o Alec Pierce. Esse sim renovou legal, tá?
Esse aí não chegou no primeiro patamar, mas está no segundo ali, quase no primeiro. Quem diria? Alec Pierce vai receber uma média de 29 milhões de dólares por ano, renovou por 4 anos e 116 milhões de dólares. Com isso, o Colts decidiu despachar o Michael Pittman para os Steelers. Então, move interessante, né? Os Steelers já tem o DK Metcalf, não tem quarterback ainda, tá mais uma vez refém do Aaron Rodgers, mas graças a Deus esse ano não tem ninguém na expectativa da novela, não tem ninguém, o Aaron Rodgers vai jogar, não vai jogar onde? Tá todo mundo lá, beleza, deixa o velho resolver aí, depois que resolver, a gente segue a vida. Só que é interessante o Pittman lá, que já chegou renovando por 3 anos, 59 milhões, porque já tem um DK Metcalf lá, então são dois caras assim, físicos, bola contestada, né, velocidade de fundo de campo, mas e aí? Será que ele é o wide receiver 2 que fez tanta falta no ataque de Pittsburgh esse ano? Só para terminar em Indianápolis, Daniel Jones renovado, 2 anos, 88 milhões de dólares garantidos, então 44 milhões de média aí, mesmo voltando da lesão do Aquiles, só que com bônus, incentivos, pode chegar a 100 milhões, então esbarraria aí, né, no alvo da maioria dos agentes e dos quarterbacks, que é a marca dos 50 milhões de dólares anuais. Tinha que renovar mesmo, né? Foi bem lá até se machucar, funcionou bem esse ataque, então Daniel Jones continua em Indianápolis. Belos movimentos do Colts, corretos. Só despachar o Michael Pittman é que não precisava, mas aí não tinha muito jeito, né, para acomodar esse pessoal dentro do orçamento, né? E bela aquisição dos Steelers também. Se o velho for ficar, tem que dar mais arma para ele mesmo, porque ele não tá ficando mais novo, e aí ele tem que olhar, pelo menos, para um lado do campo, tem que ter alguém para poder pegar a bola da contestada. Com os dois vai ter 2, né? Então pronto. Eu acho que, na verdade, o Rodgers deve ter entrado num consenso lá, vou ficar mais um ano aqui, depois eu aposento, e o Steelers tá, então vamos fazer aqui uma última valsa, e é isso. Bota a gente para receber. O Daniel Jones, né? Vamos fazer aqui, se chegar sem passar vergonha já tá bom. E o Daniel Jones, eu fiquei muito feliz que ele renovou, porque realmente foi, acho que todo mundo ficou um pouquinho assim, sentido dele ter lesionado numa fase onde o coach estava indo bem, né, que estava eram uns times ali que estavam mais constantes, né, então vamos ver como que ele volta aí, né, para a próxima temporada, porque eu tô bem curiosa para saber como que vai ser. Até me perdi na pauta aí, peraí. Agora é o meu menino. Nessa novela do Aaron Rodgers, lembrei, nessa novela do Aaron Rodgers, eu falei assim, esse ano vai ser diferente porque não é o Mike Tomlin que tá lá. Só que o Mike McCarthy é tão conservador nessas decisões como o Mike Tomlin, então não mudou muito. Mike trocou o técnico, agora é o Big Mike. Big Mike já tá acostumado com as idas e vindas do Aaron Rodgers. Claro que em outro nível, né? Não era essa coisa tão chá de ayahuasca igual é hoje. Mas já teve contato com a estrelinha Aaron Rodgers lá na época do Packers, então... então é isso mesmo, tem que esperar decidir, né? Ou então já decidiu e a gente finge que não decidiu pra criar o suspense, pra você poder ficar indo lá no Pat McAfee e se fazendo de misterioso. Tá bom, vamos contratando aqui, se mexendo aqui, estudando o draft, e quando você decidir, você avisa. Mas não decidiu esperar, o Mike McCarthy, ele não decidiu esperar o Mike McCarthy, não. Ele vai embora. Em relação a esse estilo, né, de tomada de decisão, eu acho que ele não varia muito pro Mike Tomlin, não. E dá pra entender que vai ficar nesse rame-rame aí até o Aaron Rodgers decidir alguma coisa, né? Pra fechar os recebedores trocando de time, ou não trocando, né, na verdade, o Rashid Shaheed, ao contrário do Kenneth Walker, que não foi devidamente reconhecido pelos seus serviços prestados no ano do Super Bowl, o Rashid Shaheed vai ficar em Seattle, renovou por 3 anos, 51 milhões de dólares, tá bem pago. Já o Wan'Dale Robinson, esse me surpreendeu muito, tá? Tá trocando o Giants pelo Titans, pela bagatela de 4 anos, 78 milhões de dólares. Então nem sabia que ele estava tão cotado assim. É peixe do Brian Daboll. Brian Daboll, coordenador ofensivo do Titans, tá levando ele lá. Inclusive, eu vou até levantar, na pauta aqui não tá a listinha, eu vou ver se eu levanto aqui. Tá um tal de levar os peixes pra lá. O Sala dos tempos de Jets e o Daboll dos tempos de Giants estão levando todo mundo pro Titans. Todo mundo tava na dúvida aí pra onde que ia, eles estão levando pra Tennessee. Mas é justo, né? O que a gente falou, se você já tem histórico de trabalho com o cara, você confia no cara, você vai e contrata. Mas o Wan'Dale Robinson, por 78 milhões de dólares, 4 anos, eu confesso que me pegou um pouco desprevenido, tá? É NFL Parsas 2027, 26, 27. Vou pegar aqui, então, um giraço dos outros nomes que foram negociados nessa free agents. Começando pelo Patriots, que eu esqueci de falar lá em cima,
um guarde aí que não consegue se manter saudável, mas uma boa contratação, porque parece que o contrato é todo de bônus por participação. Você vai pagar um salário mínimo ali pro cara se tratar, pro cara treinar, e aí conforme ele se apresentar em campo para jogar, vai aumentando o salário. A Lydia Vera Tucker vai jogar em New England. Fora isso, tem um roletão dos jogadores de defesa. Panthers, 2 movimentos muito interessantes, tá? Pegou o Jalen Phillips, o Ed, que saiu do Miami para ir pro Eagles e não ficou no Eagles, agora vai pra Carolina. Por 4 anos, 120 milhões de dólares, tá? Bem pago demais. Não é a primeira prateleira, igual a gente falou de Parsons, de Garrett e de Crosby, mas numa segunda prateleira ali ele vem bem. Jalen Phillips contratado lá e ainda levaram o Devin Lloyd, linebacker do Jaguars também, vai jogar na Carolina. Aí levaram o Kenny Pickett também para ser reserva do Bryce Young, mas esse aí não entra nos nossos critérios de relevância aqui. Reed Blankenship troca o Eagles pelo Texans. O Rick Woolen, depois daquela pataquada da falta que quase resultou na eliminação do Seattle, troca o Seahawks pelo Eagles. E o Odafe Oweh, que durante a temporada tinha sido trocado do Ravens pro Chargers, agora vai pro Commanders. Também assinou aí uma renovação interessante. E o último da listinha, Bradley Chubb, não fica mais em Miami, vai ficar na divisão, vai jogar em Buffalo pelo Bills. Vai deixar saudade, velho? Não, então, essa é a assinatura de raivinha, né? É porque ele foi dispensado em Miami porque o contrato dele era grande demais, gente. Não tem jeito. Miami não tem dinheiro mais, o Tua levou tudo. Então, ele não ia ter, a galera ia ter que reformar esses contratos, o Bradley Chubb não ia aceitar jogar menos. Aí ele, não, então vou jogar no Bills. Mas também é uma boa aquisição do Bills porque perdeu muita gente principalmente nesse pass rush deles nas últimas temporadas. Então, o Bradley Chubb, que muitos têm na conta de superestimado, pro que ele foi contratado para fazer em Miami, entregou o serviço. Então, eu não tenho nada a reclamar dele, não. Falando um pouquinho do Jalen Phillips, é um jogador que acabou se contundindo feio em Miami, não se consolidou como first team lá no Eagles e vai ter uma nova chance nessa defesa do Panthers. Tomara que se consolide pelo menos ali na rotação. É um cara experiente que consegue manter a pressão no quarterback reserva. O Woolen é que eu fiquei no quarterback do adversário. O Woolen é que eu fiquei me questionando por quê, né? Pode ser só dinheiro mesmo, né? Porque você troca o Seahawks pelo Eagles, acho que fica meio curiosa essa troca, né? Porque você sair do time que é o atual campeão para poder ir para um time tão problemático de vestiário, por exemplo, como é o Eagles. Eu não iria, eu iria para um outro time, trocaria até para ser valorizado, mas eu acho que a dúvida é até outra, Wally, porque depois daquelas tretas do final do playoff, com o Rick Woolen dando aquelas faltas lá que comprometeram o trabalho da defesa, eu vejo por que o Seattle não quis renovar com ele. Não, ok. Agora, o Eagles dispensar o Blankenship, que já tava ali legal no sistema e tal, pegar o Woolen, se bem que o Blankenship agora eu fiquei na dúvida se ele é corner ou se ele é safety, mas eu acho que ele é corner, né? Eu posso estar falando besteira aqui. É porque o Blankenship tem essa versatilidade, isso que eu ia falar. Acabou ficando um buraco ali na defesa do Eagles, porque ele precisa cumprir 2 posições que um cara fazia, porque o Blankenship jogava tanto de strong safety, né, quanto de cornerback para poder dobrar a marcação ali na beirada. Então é um cara muito versátil que de repente você fica sem, né? A substituição tem que ser posição por posição. Você não vai conseguir encontrar. O Blankenship é meio que um unicórnio nessas defesas mais modernas, né? Mas aí que tá. O Woolen, que já é um cara problemático, entrar num vestiário igual o Eagles, tem tudo para dar certo. Nós vamos curtir demais. E às vezes ele vendo as movimentações que o Eagles está fazendo, é justamente isso, né? A gente está precisando de um cara aqui, a gente, né, abriu mão do Jalen Phillips, do Blankenship, então eu vou chegar lá agora, vou botar a ordem lá naquele lugar, né? E o Eagles tem espaço para isso, né? Se tem um time que tem espaço para burburinhos, daqui a pouco tá ele tweetando lá também as tretinhas de vestiário no Twitter. Quando a gente voltar à nossa frequência tradicional semanal, não vai ter como a gente não voltar com o Eagles, né? O Eagles, que é provavelmente o time mais fiel ao nosso treta na TL,
já tá falando em trocar o Jalen Carter, renovar o Jordan Davis. Aí o Jordan Davis foi dar a entrevista coletiva lá da pós-renovação. Quem que foi lá prestigiar? O Jalen Carter. Lembrando que os dois jogaram juntos em Geórgia e jogaram juntos no Eagles. Então, o Eagles tem essas fases também. Vai, drafta muito bem, contrato free agent e tal, enche o time. Aí depois vai passando o tempo, esses contratos vão se acumulando, aí tem que dispensar uma galera. E aí agora tá na fase do dispensar. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que tivesse que escolher um pra renovar, seria o Jalen Carter, e não o Jordan Davis. Mas eles fizeram o contrário. Então, tem treta aí, quando a gente voltar, o Eagles não vai deixar de vir aqui. Um abraço pro Bertelli, pra Tereza. Vem aí pro Renanzão. A novela pro O Destino de J.J. Brown, hein? Vem aí. Ainda tem eu acho que esse pode ser um bom gente cetra. Se o A.J. Brown for trocado... Se bem que todo mundo tá contando que ele vai pro Patriots mesmo, né? Que o Romeo Dobbs foi pra lá pra ser o 2, que o A.J. Brown vai acabar indo pra lá, porque tem cap, tem aquela cultura de um Mike Vrabel, ele consegue controlar as divas. Aí sim, aí seria um reforço legal pro glorioso meninão Drake May. As últimas movimentações, quarterbacks reservas. O Gardner Minshew foi pro Cardinals, que com a confirmação da dispensa do Kyler Murray, não se sabe se o Jacob Brissett fica para ser o titular ou não. Então, por via das dúvidas, por uma garantia, Gardner Minshew agora já tá lá também. O trailer e o Teddy Bridgewater, o Teddy Bridgewater tinha aposentado há uns 3 anos já. Não só voltou, como voltou e continua voltando. Mais uma vez, vai ser o backup do Jared Goff lá em Detroit. Ele tá punido na liga lá, ele não pode mais ser treinador, então aí ele vai ficar. Não, mas até hoje, que punição é essa? A punição tá pior do que punição por aposta da NFL, Que negócio é esse? Só porque ele levou os meninos de Uber, pagou o Uber dos meninos? Aí não dá. Ó, do pauteiro, é claro, a gente tá deixando de falar de muita gente, a gente sabe, porque, primeiro que não dá pra dar conta de todas as movimentações. A Free Agents é uma loucura esse ano, parece que foi até mais, principalmente o jogador de linha, jogador de rotação, então é difícil realmente a gente... Fitzpatrick mesmo, viu? É só pra vocês pensarem que não foi pro Jets? Eu acho que ele foi pro Jets, não foi? Exato. Tá fechado no Jets. Então é muita gente pra gente lembrar, alguém vai faltar, não tem jeito. É por isso que a gente fala, cada movimentação dessa, quando é anunciada, a gente repercute, inclusive repercute 3 vezes, porque nunca alguém posta uma vez só. Não. É sempre no mínimo 3 lá no NFL de diretoria. Só o quarto que a gente pode criticar por repetido. Bom, a gente, né? Então apoia.se, etc. Confirmação de 3 fatores. A gente é igual o banco, né? A gente tem exatamente. Enquanto a terceira pessoa não posta, não é verdade lá no NFL, etc. diretoria. Mas eu quero saber o que vocês acham do pedido de 10 milhões do Brandon Aubrey como kicker do Dallas. Porque ele pediu 10 milhões. E o Dallas falou que não, e aí ele tá um free agency aberto aí, assim... Tá acertando de 60 a mais? Não, acerta, mas assim, vocês acham que pagam kicker disso? Tem que ter. Kicker tá ganhando o campeonato aí, gente. Deixa eu ver por quanto que o Kaimi Farben renovou no... 100k a mais que o mais bem pago lá. Deu 6,5. Mas é 6 por ano ou é 6 por 2 anos? Porque ele renovou por 2 aqui, ó. É 6,5 por ano, né? 2 anos, 13 milhões total. Então, 6 milhões e meio fez ele ser o kicker mais bem pago da NFL. O quão melhor é o Brandon Aubrey e mais confiável que o Kaimi Farben? 8, 9? É difícil, né, cara? Pô, o cap salarial, o teto salarial, ele aumenta todo ano. Você tem um cara que com o kickoff novo, você precisa conquistar um first down e mais um pouquinho pra frente, ele já chuta de 60. Eu não acho absurdo o cara querer negociar por 10, não. E se não mudar a regra lá na próxima temporada... De valer mais ponto, né? De você ter que chutar, se você passar do meio de campo, não interessa se você voltar, você tem que chutar um field goal. Se essa regra mudar, fizer igual a UFL, os kickers vão ter um salto e a gente vai ver Brandon Aubrey e tal, galera ganhando 20... Pode, escreve aí, 15, 20. É um cara que fica saudável, não tem muito histórico de lesão aí. Até você falou você falou de um center aí que teve os 50% de aumento aí na posição, né? Vai que, né? O negócio do aumento do Linderbaum é porque tem um custo Las Vegas Raiders, né? Pra você convencer um cara a, de repente, entender que ele vai pra um time que não tem expectativa de ser um time vencedor a curto prazo, você tem que soltar dinheiro na mão do cara. Se o cara quer continuar sendo All-Pro
quer jogar Super Bowl, quer jogar playoff, ele não vai jogar no Raiders pelo mesmo preço. Então o Raiders tem que caprichar na pedida. O problema é que cada jogador de posição que bate recorde do salário da posição, ele faz o efeito de cascata para todos os outros que estão abaixo dele. Então, as próximas renovações de center, o pessoal vai querer matar a galera do Las Vegas por conta de ter pago isso tudo pro Linderbaum. Mas isso que você falou dele ir pro Raiders é tipo, em termos de futebol, o futebol da bola redonda é o cara jogar na Arábia, né? Exatamente. Solta dinheiro na mão dele que ele vai. É o pé de meia. Ele não vai jogar a Copa do Mundo, ele não vai ser selecionável, mas ele vai garantir aí a vida até a terceira geração dos netos e bisnetos por conta do salário que ele decidiu topar pra ele jogar lá. Dinheiro geracional, né? Que a galera fala aí. Diz que no Patriots tem um bom lá, chama Campbell, pra poder o pessoal levar lá pra... Campbell. Dando alô pro nosso Carlitos Miller, falando que tá com saudade dos episódios semanais. Calma, segura aí, porque daqui a pouco eu volto, mas não vai ser semana que vem, não. Nosso Douglas Wade também mandando que está com saudades, um beijo pra ele. Guilherme Farias, falando chinelinho off, ainda não. Foi só um gente etc aqui, mas voltaremos pro chinelinho com gosto, tá? Mas em breve, quem sabe, AJ Brown, no Patriots não, mas se for pro outro time, quem sabe a gente não volta, né? Mas é isso, mais algum relato pra gente voltar, antes da gente voltar pras nossas férias? É claro, a gente já citou. Kyler Murray e Kirk Cousins deixam a gente curioso. Em outro plano, Russell Wilson e Joe Flacco, eu acho que são nomes interessantes aí para alguns times apostarem, mas a gente sabe que são contratos que não vão mudar a vida de ninguém, né? Se vocês não tiverem mais alguma movimentação pra gente debater, podemos nos despedir. Não. É isso. Tudo parado aqui por enquanto. Então ficamos assim por enquanto. Voltamos a qualquer momento, não voltaremos os episódios semanais, mas se quiser continuar o papo com a gente direto, apoia.se/NFL etc. Estaremos lá pelo NFL etc. diretoria. Até qualquer hora, um abraço e valeu! Beijo!